Muito bem, meninos e meninas, vamos para a nossa última atividade do dia e agora nós vamos estudar em português o conteúdo numeral na página 102 e 105. A página 102, ela começa com uma leitura de um poema. A primeira coluna aí você não precisa fazer, nós vamos direto para o conteúdo de hoje, que é numeral. Aí no nosso texto nós temos várias palavras destacadas e ao fazer a leitura eu quero que você tenha muita atenção para elas, tá bom? Vamos ler comigo? Número de pecados. 3 homens chegaram às portas do céu e São Pedro perguntou ao primeiro: quantos pecados você cometeu? 6. Então, dê 6 voltas no céu, sendo 1/3 de joelho. Perguntou ao segundo: e você? Quantos pecados cometeu? O dobro. Dê 12 voltas no céu, sendo metade deles de joelho. O terceiro começou a afastar e São Pedro perguntou: aonde você pensa que vai? Vou à terra buscar a minha bicicleta e uma joelheira. Muito bem, agora observe todas as palavras destacadas nesse texto. E você vai perceber que eles estão se referindo à quantidade, a uma posição, de alguém em algum lugar. Toda palavra com essa função nós chamamos de numeral. Os numerais, eles podem ser classificados em cardinais, ordinais, fracionários ou multiplicativos. Cardinais, eles especificam quantidade. Então, quando a gente estiver falando em 1, 2, 3, 4, 5, 6, nós estamos falando em números cardinais e são infinitos, não é? Os ordinais, eles indicam uma ordem, uma posição. Ele perguntou ao primeiro, perguntou ao segundo, perguntou ao terceiro. Ele foi o primeiro colocado na corrida, então estamos falando de ordinais. Já o fracionário, ele vai indicar fração ou uma divisão. Eu dividi o chocolate ao meio, pela metade, ou andei metade do seu caminho a pé. Tudo aqui a gente está falando de metade, de divisão. 1/3 de joelho. Então, quando a gente estiver falando de números fracionários, nós estamos indicando aqui sempre uma fração ou uma divisão. E os multiplicativos, ele indica uma multiplicação. Por exemplo, um dobro, quádruplo. No seu livro de português tem uma tabela que vai te auxiliar na hora de responder. Caso você não se lembre ou não se lembre até a escrita das palavras, você pode recorrer a ela na página 103. Então, nós temos aí os cardinais, que são o 1, 2, 3, 4, 5, e aí, infinito, não é? Os ordinais, primeiro, segundo, terceiro, 13º, 14º, 20º, 30º, vamos pular mais um pouquinho. 70º, 80º, então são vários, tá? Multiplicativos, dobro, triplo, duplo também é multiplicativo, quíntuplo, são vários. Aí você vai lendo para você poder fixar. O que nós mais usamos? Dobro, triplo, quádruplo, quíntuplo são o que nós mais usamos no nosso dia a dia. E os fracionários? Aí esse você já até aprendeu um pouquinho lá em matemática, não foi? Nas leituras das frações. Então, meio, metade, 1/3, 1/4, 1/11, 1/12 e assim sucessivamente. Então, aqui nós temos os números. Os números, eles podem ser classificados, então, em cardinais, ordinais, multiplicativos ou fracionários. É só estudar a tabela para você responder aqui as questões da página 104 e 105. Lembrando aqui que na questão 5, quando a gente tem
esse símbolo aqui, nós estamos falando de ordinais, tá bom? Toda vez que a gente tem esse símbolo, nós estamos falando de ordinais. Pode ser ou o 0 aqui em cima ou a letra A, certo? Muito bem. Então, responda a sua atividade da 104 e 105. Qualquer dúvida, você pode mandar uma mensagem que eu te ajudo na resolução das questões, ok? Então, bons estudos, capriche em suas atividades e até a nossa aula online. Fique com Deus. Tchau!